Boa tarde, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para a gravação de um novo vídeo. Hoje é dia 18 de julho, sábado, estamos por volta das 16h20, estou gravando um pouco mais cedo e estou gravando aqui no meu gabinete, na minha sala, porque o templo está aberto das 16 às 18 horas para as pessoas que queiram vir orar dentro do templo, né? Com os limites e com as orientações das autoridades. Mas o templo está aberto, então eu não poderia gravar lá, gravo aqui do escritório e com certeza seremos abençoados mais uma vez com a palavra de Deus. Você, na sua casa, já vá pegando a sua Bíblia e já abra ela no primeiro livro de Reis, né? Nós vamos falar sobre mais um rei de Israel, mais um daqueles que estão narradas, né, as suas histórias, as suas lições para as nossas vidas no dia de hoje. Nós temos vindo nessa sequência, né? Eu passei 2 semanas, vamos dizer assim, de folga, né, sem trazer a palavra propriamente dita, fazendo a abertura e fazendo o encerramento dos vídeos, né? A primeira delas foi com o Tiago e a segunda foi com o Paulo, né, lá em Manchester, Paulo Simões, um pastor conhecido aqui da nossa congregação, e foi uma bênção, né, as duas palavras, cada uma nos seus cantos, né, e nos seus encantos, né, trazendo ilustrações novas para a nossa vida, trazendo ensinos, né, trazendo aquilo que nós necessitamos, né, para esta caminhada ser coroada de sucesso aqui na Terra. É uma caminhada que nós temos que nos preparar, porque o próximo estágio, né, é o céu. Meu pai, já no final da sua vida, ele falava que para a próxima viagem eu não vou precisar de malas, né? Ele fazia isso, falava isso com uma certa frequência. E realmente essa viagem nós não vamos precisar mais de malas, apenas de estarmos em Cristo, né? O que é verdadeiramente o melhor. Então hoje vamos falar de mais um herói. No sábado passado eu fiz aquela brincadeira na introdução, a Mariane não deixou eu vir, né, com a camisa, né, de futebol, né, o pastor torcedor, já estão chamando ele aí na rua assim. Estávamos em Manchester, comemorando os 87 anos do meu sogro, foi toda a família, tivemos uns dias muito especiais em família ali, e vimos também que Deus está fazendo o seu melhor, né, com a família, né, também ali em Manchester, né. Não muda nada, nós estamos vivendo, né, para Ele, nós somos dele, fomos eleitos, somos a geração eleita, né? Nós temos apenas que nos preparar, né? E eu vou hoje trazer mais um representante de Deus da sua Bíblia Sagrada. Eu estou com a minha Bíblia aqui do lado esquerdo, quando precisar pegar vou fazer esse movimento, tem um papel com anotações aqui na frente, mas o que eu desejo mesmo é que você, tendo a informação do livro e do personagem, né, para você fazer isso durante a semana em casa, né? Ler alguns capítulos dessa Bíblia, né, sagrada, desse livro específico, né? Eu vou dar alguns capítulos para que você tenha curiosidade, tenha vontade de buscar mais informações. Eu dou as informações que eu acho que são as melhores. Deus, às vezes, no meio daquilo que eu vou compartilhando, Ele leva para o lado onde Ele quer, porque a palavra é dEle, o poder é dEle. Mas importante nas nossas vidas é a gente buscar essa comunhão com Deus através da Bíblia em casa, né? Isso aqui, quem anda na nossa congregação, quem faz parte desse rebanho, sabe que é uma das coisas que eu sempre mais converso, né, com os irmãos e as irmãs sobre essa necessidade dessa comunhão. Eu quero falar hoje sobre Salomão, né? É um rei especial de Israel, ele é filho de Davi, né? Ele foi considerado o mais sábio e o mais rico dos reis de Israel. Salomão, ele entra na história do povo de Deus, né? De uma maneira um pouco diferente. Nós já falamos isso sobre o rei Davi. Davi comete um pecado de adultério, o filho que nasce morre, Deus permite que a criança morra, e depois a segunda criança que ele tem com a Batseba, né, é o Salomão, e ele vem herdar o trono.
apesar dos conflitos, né? Por causa dos pecados de Davi, houve conflitos com seus filhos, né? Na sua caminhada, no seu reinado. Foi um homem de muita luta também, ele conseguiu instituir, né, a monarquia, juntou todas as tribos de Israel durante o seu reinado e tinha um desejo muito grande, né, de construir o templo do Senhor. Mas o Senhor rejeitou esse desejo, dizendo que ele tinha sido um homem de muitas lutas, muitas guerras, que tinha derramado muito sangue, né, e que quem ia construir o templo era o seu filho, e é Salomão. Apesar de Salomão entrou na história dessa sucessão, porque Adonias, outro dos irmãos de Salomão, outro dos filhos de Davi, a gente já sabe disso, né, na história bíblica, muitos deles tiveram várias mulheres, vários filhos diferentes, né, eram irmãos normalmente por parte de pai, mas nem todos irmãos por parte de mãe. Então, um deles, Adonias, que, se eu não me engano, acho que era até o mais velho, era o primogênito, talvez, não lembro agora, também não faz importância, não muda a história. Ele tenta se eleger rei, ele coopta, né? Ele convence algumas pessoas próximas de Davi, faz um festejo, uma reunião, um comício, se junta e Davi toma conhecimento, né? Através de Natã, que era o profeta, que lhe assistia, e através da sua própria esposa, porque Natã adverte a esposa, né? Batseba, olha, se você não falar isso para o rei, Adonias pode vir a lhe fazer mal e a seu filho, porque Davi já estava velho, né? Ele já estava velho nessa altura da sua vida. Então ele passa com essa informação. Eu queria que naquele livro de 1 de Reis, que eu já mencionei no início desta gravação, eu queria que no primeiro capítulo, vou ler alguns versos, como foi a constituição desse rei. Como Davi transferiu, não é, para Salomão o reino. Já havia a promessa de Deus, né, que faria da casa dele até a descendência, e a descendência vai até Cristo, né? Quem faz o curso A Vida de Jesus já aprendeu que desde lá, né, desde Abraão, passa por Davi, chega a Jesus Cristo, essa é uma descendência, porque foi a promessa de Deus. E as promessas de Deus, elas se cumprem, meu querido, minha querida. Não adianta, elas se cumprem um dia. Talvez nós não usufruamos, talvez nós não a vejamos, mas elas se cumprem, né? Então, na 1 de Reis, no capítulo 1, a partir do verso 32, diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler um pouco desses versículos. Disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e eles se apresentaram ao rei. E disse-lhe o rei, tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Guiom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então ele leva os seus, né, o seu sacerdote, o seu profeta, mais na frente nós vamos ver, né, a sua guarda real, isso simultaneamente aquilo que eu falei agora há pouco de Adonias, que ele estava num comício, ele estava fazendo um festejo, ele estava se autoproclamando o rei, né? Então subireis após ele, verso 35, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele que reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém, assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real, e fizeram montar Salomão na mula que era do rei Davi, e o levaram a Guiom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre de azeite, e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou, viva o rei Salomão. Após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se, com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra, né? Isso é um modo, né, de falar, né? Então, o importante aí é que ele faz o Salomão montar a mula, e isso era o sinal
que ele podia dar externo, né, para as pessoas, né? Que a mula que Davi usou o tempo todo era um sinal de que quem estava sobre ela seria o sucessor, e assim foi feito com Salomão. Então Salomão toma posse, vem a ser o novo rei de Israel. Davi já estava velho, né, já estava nos seus últimos dias, ainda assim dá muitas instruções para Salomão. Salomão já conhecia, claro, e faz muitas provisões também. Como ele queria construir o templo, ele juntou muito material para a construção desse templo. Ele queria fazer algo assim magnífico, né? Porque era para o Senhor, para o Deus da sua vida, né? Só que ele foi proibido pelo próprio Deus de construir o templo, mas ele juntou essas provisões, né? Orientou a Salomão sobre essas provisões, orientou a Salomão sobre as pessoas que ainda estavam ali próximo ao reino, à cúpula, né? E que essas pessoas deviam ser olhadas com cuidado, com zelo. Por quê? Porque num passado recente, na revolta de Absalão, que nós falamos isso quando do vídeo de Davi, né? Na revolta de Absalão, muitas dessas pessoas não agiram corretamente com Davi, mas Davi perdoou. Davi perdoou, mas alertou Salomão: tu toma cuidado, né? Porque essas pessoas elas podem voltar a tentar fazer alguma coisa. Como seu próprio irmão, né, meio-irmão Adonias, estava tentando usurpar, né, querendo usurpar o trono, né, de Davi, querendo ser o rei. E o próprio ex-chefe do exército, né, de Davi. Então, várias dessas pessoas terminaram até mais na frente sendo mortas por Salomão, porque ele viu que nessas pessoas poderia haver problemas, né? Problemas que não fossem os melhores. Eu vou desligar aqui o telefone, eu achei que eu tinha desligado, mas não desliguei, e antes que ele faça mais barulho, eu desligo ele para nós continuarmos com mais silêncio aqui essa gravação. Então, ele elimina essas pessoas que poderiam vir a ser ameaças ao seu reinado, né? Porque na promessa que Deus dá a Davi sobre Salomão construir o templo, ele diz também que Salomão vai ter um reino tranquilo, totalmente o oposto do que foi Davi, que teve que usar da força militar, muitas guerras, né? Deus mesmo fala, se derramou muito sangue para poder conquistar o que Israel conquistou. Mas Deus promete que durante o reinado de Salomão, ele vai construir esse templo porque vai lhe dar tranquilidade. E Salomão tem um encontro com o Senhor. Meu querido, minha querida, esse Deus que eu estou falando, esse Deus que tem esse encontro com Salomão, é o mesmo Deus que quer se encontrar com você. É o mesmo Deus que quer que você confie nele. É o mesmo Deus que está de mão estendida para te ajudar. É o mesmo Deus que quer te capacitar com a sabedoria do alto. É o mesmo Deus de todos aqueles outros que já falamos ao longo desses vídeos. Eu vou citar alguns simplesmente só para vocês compreenderem. Foi Abraão, foi o próprio Davi, o pai de Salomão. Foi Moisés, foi Jacó, foi Esaú. Esse Deus quer ser o seu Deus. Se você ainda não teve essa oportunidade de conhecê-lo, a hora é essa. É buscar a presença de Deus. Eu lembro que o pastor Paulo fez um apelo de uma oração no final do seu vídeo. Foi uma bênção. Então, essa oração, esse apelo, ele é diuturno. Ele está disponível para a nossa vida. Eu e você que somos irmãos em Cristo, que já conhecemos essa expressão de liberdade e de felicidade através da conversão ao Senhor, nós somos instrumentos de Deus para levar esse Deus às pessoas que ainda não o conhecem ou ainda não conseguiram captar, né, a mensagem, o desejo do Pai de tê-las junto. Então, esse Deus tem um encontro com Salomão. O primeiro encontro, vai ter outros, mas o primeiro encontro. Ele quer ter um primeiro encontro contigo. Já teve comigo, já teve com os irmãos, com as irmãs que fazem parte da nossa igreja, já teve com outras pessoas em outras partes do mundo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem um poder, ele domina a ciência. Ele está em todas as partes ao mesmo tempo.
É o Deus que deu Jesus Cristo em troca das nossas vidas. Olha, nós tínhamos pecados. E Deus, para nos livrar desses pecados, pecados mortais, Ele dá Jesus Cristo em nosso favor. Você viu ali que Ele não permite que Davi construa o templo, e era o grande sonho, o grande desejo de Davi, mas Ele não permite. Então, às vezes, Deus não permite que nós tenhamos algumas coisas que nós até desejamos ter, porque Ele sabe que não serão coisas boas para nós. Então, quando Deus se encontra com Salomão, por amor a Davi, pergunta: o que é que você quer? Olha que tremendo. Se um dia nós temos esta oportunidade de ouvir de Deus perguntando: o que é que você quer? O que eu e o que você pediria ao Senhor? Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Entendimento de Deus para guiar aquele povo. Ele substituía seu pai, o grande rei Davi, o que fez com que Israel se tornasse um estado único, uma monarquia única, com as suas 12 tribos unidas. E Salomão pede a sabedoria. E Deus fala com ele: olha, porque você não pediu riquezas, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu coisas que talvez muitos pedissem, eu vou te dar essa sabedoria, esse discernimento, esse entendimento. E além delas, eu vou te dar riquezas. E Salomão foi o rei mais rico da história do povo de Deus, da história de Israel. Não houve nenhum, nem antes dele, foram 2 só, né? E nem depois deles. Mesmo quando veio a ser dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul, não houve nenhum como Salomão. É tremendo, né? Porque Deus, ele olha o coração da gente. Nós, às vezes, olhamos o exterior. Deus olha o interior. E ele viu que naquele pedido de Salomão foi com a inteireza de coração para fazer bem ao povo que era dele. Ele queria inteligência, queria sabedoria, porque era o povo de Deus que ele queria caminhar com ele, né? Ajustar com ele a vida dele. Queria isso junto para o seu governo. E Deus dá. Eu brinco às vezes, né, com os irmãos que me conhecem: cuidado com o que você vai pedir a Deus. Vai pedir a Deus, porque às vezes ele atende. Às vezes ele atende. E será que estaríamos preparados? Será que seria possível isso? Nós vamos ver na mesma história desse rei, que porque ele muda um pouco a circunstância da sua vida, ele perde esse elo com Deus. E a nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter essa luta constante para que Deus não se aparte de nós, para que Deus continue conosco até o tempo de irmos ao seu encontro, à eternidade, ao céu, como é a promessa dele para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas. E Salomão começa a ter um grande poderio naquela região, no que eles chamam do mundo conhecido de então. E ele passa a ser muito admirado, e ele começa a construir não só o templo, mas também palácios reais. Você vai ver aí no livro, né, de 1 de Reis, você vai ver outras obras, né, que ele faz, né, porque ele recebe, né, essa incumbência de Davi com o amparo de Deus. Davi prepara toda a sorte de materiais que ele precisa para construir o templo. E ele faz muitas outras coisas. Faz outras coisas também, além disso, né? Mas que são falhas humanas.
Então nós temos que ter cuidado na nossa caminhada. Por melhor que nós estivemos de mão dadas com Deus, nós temos que ter muito cuidado nas nossas decisões, nas nossas atitudes, para que isso não fuja do nosso controle e venha nos levar a outras consequências. Como prova de sabedoria, eu quero que você, no capítulo 3 desse livro, tem a partir do verso 16 e vai até o verso 28, você veja na sua casa. É uma história de duas prostitutas, né? Elas viviam juntas, era uma profissão, vamos dizer assim, que não era aceita. Então elas eram apartadas, elas não podiam viver com seus familiares, elas viviam numa casa separada, provavelmente afastada da cidade, da parte mais próxima da cidade, do que seria o centro, né? E as duas estão grávidas e têm cada um seu filho. E há um episódio ali que o filho de uma delas morre e durante a noite, enquanto está dormindo a outra, ela troca o bebê, né? Pega o bebê vivo da outra que está dormindo e deixa o bebê morto. E no dia seguinte a mãe vê, quando vai amamentar o filho morto, vê que aquela não era sua criança. Ela reconhecia, por pequena que fosse, né? Por ser 1, 2 dias de vida, e levam o caso ao rei. E o que é que o rei faz? Traga uma espada. Essa mulher diz que o filho é dela, o vivo, e que o morto é da outra. A outra diz que o morto é daquela e o vivo é dela. Então vamos resolver essa questão. Traga uma espada e vamos dividir a criança no meio. A metade fica com uma mulher e a outra metade da criança fica com a outra mulher. Ora, a mãe verdadeira fala: não, Senhor, não, não, meu rei. Dê o filho para ela. O instinto da mãe, da proteção, de fazer a criança sobreviver, não morrer. Não, dê o filho para ela. Mesmo sendo filho dela, ela faz: não, dê o filho para ela. Mas a outra tem uma reação diferente, fala: nem eu, nem você, mate a criança. Por quê? Porque não era o filho dela. O filho dela mesmo era o que morrera naquela noite anterior. Então, com esse discernimento, Salomão dá à criança a sua verdadeira mãe, a criança viva, naturalmente, a sua verdadeira mãe. Porque ela não desejou a morte, perderia até a criança para outra, mas não desejou a morte dela. Então essa sabedoria veio de Deus e fez com que ele fosse sendo admirado e juntando riquezas, né? E se fazendo importante, conhecido. Veio a rainha de Sabá, veio outras pessoas conhecerem ele e a grandeza dos que serviam a ele, do que davam a ele todo ano, o que ele tinha a seu dispor. Era muito rico, era muito poderoso, era muito inteligente, tinha uma sabedoria acima de todos. Por quê? Porque a sabedoria veio de Deus, ele pediu e ele recebeu. Então ele podia ter esse diferencial que muitos outros não tiveram. E casou. Só que com muitas mulheres. Não tenho nada com isso, minhas irmãs queridas. Mas ele casou com muitas mulheres. A Bíblia fala a primeira dela como a filha do faraó, rei do Egito. Mas depois fala em tantas que às vezes até é difícil nós acreditarmos, né, pela quantidade, né? A Bíblia fala em 700 mulheres e 300 concubinas. Vejam só. Meu irmão, fique sentadinho, fique em casa assistindo o seu futebol, tomando o seu vinho. O português gosta muito de vinho, né? Tomando sua tacinha de vinho. Cuide muito bem da sua esposa. Cuide muito bem dela. Salomão teve tantas e tantas, que a própria Bíblia diz que elas perverteram o coração dele. E por que ele teve tantas mulheres? Porque muitos fizeram isso no passado e no futuro dos reinos, né? E de outras nações também. E hoje a gente vê isso em algumas monarquias ainda, mundo afora. Se casavam com mulheres, princesas de outros reinos. Porque aí tinha a parte econômica, a parte militar, se tornavam aliados, fortificavam as suas posições. Mas essas
mulheres, algumas delas, não importa, serviam a outros deuses, tinham outra cultura diferente do povo de Israel. E ele começa a se voltar para esses deuses, queimar incenso, construir altares. Veja bem, ele constrói o templo de Deus, que seria a morada do Senhor lá em Jerusalém. Mas com essa miscelânea de pessoas em sua volta, de mulheres, né? Miscelânea, estou falando, é quantitativo, gente, não estou depreciando as irmãs, não se chateiem comigo, né? Perverte o coração dele, principalmente quando ele já vai, a idade vai avançando, né? Porque a idade passa para todos, e passou para ele também. E ele governa também, como Davi, em torno de 40 anos. Mas só que Davi pecou, mas se reconciliou com Deus. E ele, ao contrário, já no final da vida dele, ele peca nesse sentido da idolatria. Nós não sabemos, né? A Bíblia não fala disso. São muitas questões que muitas pessoas me trazem, principalmente nesse tema. Como é que a gente sabe se a pessoa recebeu Jesus Cristo no leito da morte, no hospital? Nós vemos muitos testemunhos positivos nesse sentido. Eu fui policial civil em Brasília, eu vi muito isso dentro de delegacias, dentro de presídios. As pessoas podem se converter, principalmente quando estão à beira da morte. Esse é o problema das pessoas com Deus. A salvação é ofertada por Deus. Ele é o Criador, ele dá a quem ele quer. A Bíblia não fala especificamente sobre Salomão no final da sua vida, né? Fala só esse triste episódio de que ele começa a idolatrar deuses de outras nações, né? Então, é o dia a dia dele que vai se corrompendo por causa do convívio com as mulheres. E às vezes nós começamos a ter atitudes, companhias e programas que nos afastam do Senhor. Porque essas atitudes, esses programas, essas companhias, elas não nos servem de uma maneira em geral. Ela tem os seus interesses. Elas veem o mundo de outra maneira. Elas são permissivas. E por que não dizer, elas levam ao pecado. Capaz de nos fazer aproximar do pecado. E mesmo que nós tenhamos a nossa convicção, a nossa firmeza em Cristo, quando nós nos aproximamos do pecado, nós corremos risco, porque nós somos falíveis. Você vê que Salomão pediu a sabedoria e o discernimento e Deus deu. E deu tudo mais, né? A riqueza principalmente. Mas isso não impediu que ele falhasse na fase final da sua vida. Então, os capítulos seguintes aqui falam dessa parte de Reis, né, do primeiro Reis, fala muito, né, sobre os atos de Salomão, né, o que ele fez, né, a edificação dos palácios reais, do capítulo 7. Capítulo 6 fala sobre a edificação do templo. Procure aí na sua Bíblia depois com calma. 1 Reis, capítulo 6 e 7 fala sobre isso. Deixa eu ver aqui nos meus arquivos, né? Aí depois, no capítulo 9, no capítulo 10, já tem outros assuntos ligados a Salomão, né? A aliança do Senhor com Salomão. O Senhor faz uma aliança com ele. Isso tudo é antes disso que eu venho narrando agora, sobre o final da vida dele, né? As atividades de Salomão, a visita da rainha de Sabá, eu falei agora há pouco, também está aqui no capítulo 11, 10. No capítulo 11 da primeira Reis, já começa a falar da idolatria, né? E da ira de Deus para com Salomão. Às vezes a gente fica meio preocupado, Deus é tanto amor. Não, Deus é amor e justiça, eu nunca deixo de falar isso aí. Deus é amor, glória a Deus, mas Deus é justiça também. E aqui algumas expressões, como tem relatado na Bíblia Sagrada, às vezes nos faz ver Deus muito duro. Mas é assim que tem que ser. Porque ele faz isso para nos preservar do mal, daquilo que não nos interessa, física ou moralmente falando. Então, no primeiro carta de Reis, no primeiro livro de Reis, perdão, faça esse apanhado
quando você tiver um tempo. E depois você vai ver também, mais à frente, né, tem a Segunda Reis, mais na frente tem o livro de Crônicas, são 2 livros de crônica, né? O primeiro, na parte final, no último capítulo, capítulo 29, fala sobre tudo que Davi prepara, conta a história parecida com essa de Reis que nós estamos aqui tratando. Mas conta com outro ângulo, com outro olhar, é outro escrito, são outros que estão no cenário, mas a história é a mesma. Então, no final do primeiro livro de Crônicas, fala sobre os preparativos, né, para Salomão, né, as ofertas de Davi, os preparativos, né, para Salomão, a apresentação dele, o capítulo 28. Davi, no capítulo 28, aqui fala da planta do templo, né, tudo que já falamos agora. É porque é outro livro. Tá? Então você pode achar que é uma repetição. Não é. É a mesma história, como dos reis de Israel, que se sucedem, né? Você vê em Reis, em Crônicas, né? É a mesma história, mas são vistas de ângulos diferentes, né? E o segundo livro de Crônicas, ele fala sobre o início do reinado de Salomão. Tá? Aí você tem vários capítulos para você fazer isso, né? Com tempo, durante a semana em casa, para ir aprender um pouco mais daquilo que nós estamos falando agora. Então, Salomão, no final da sua vida, né, ele se deixa levar, né, pelo poder, né, das mulheres que estavam à sua volta em fazê-lo adorar outros deuses, construir altares, né, a deuses daquelas estrangeiras que ele tinha se casado. E isso deixa Deus muito chateado. Começa aí, em parte, a divisão do reino. Porque o seu filho, que vem substituí-lo como rei, depois que ele morre, Roboão, ele causa a divisão das tribos de Israel. Né? Então, só seguiram a Roboão 2 tribos. As outras 10 ficaram como chamado Reino do Norte, vem a ser lá para Samaria, estiveram em outros lugares, mas fixam no final, até o tempo do exílio, lá em Samaria, né, o Reino Norte, são as outras 10 tribos. Né? Deus levanta inimigos, Deus levanta outros para vir contra Salomão por causa das suas atitudes. Então Deus, ele está ao nosso dispor, está ao nosso lado e quer o nosso melhor. Mas às vezes nós só vamos compreender, nós só vamos aprender o melhor de Deus quando vem o castigo. Ah, mas Deus faz mal. Não é questão de fazer mal, meu irmão, minha irmã. É um propósito dele para as nossas vidas. Então ele permite que algumas coisas aconteçam conosco para que nós possamos voltar ao trilho. Ou para que aqueles que ainda não entraram nele venham finalmente a fazer parte dessa locomotiva rumo ao céu. Então Deus deu a riqueza, deu a inteligência, deu a sabedoria. A palavra de Deus fala que nunca houve em Israel um rei tão rico e tão sábio como Salomão. Mas ele tinha se entregado ao Senhor. E no final da vida dele, né, ao longo desses 40 anos que ele reinou, fez tantas coisas boas, né, tantas coisas importantes, mas se deixou cair pelo pecado da idolatria. E ele foi afastado. Ele foi deixado de lado por Deus, que levanta, né, esses inimigos, esses perseguidores, até a sua morte. E Roboão, que não ouviram os conselhos daqueles que estavam com Salomão, quando poderia ainda assim tentar, né, já vinha muito combatido, porque eles tiveram que cobrar muitos impostos para aqueles todos gastos que tiveram em excesso, tantos palácios, tantas casas, tantas mulheres, tanta coisa, né, tantas obras que ele fez. Mas Roboão, ele se mostra assim, inoportuno, né, para estar naquele cargo. Mas Deus preserva ele com Judá, né, ali em Jerusalém, com as 2 tribos, né, que ficam ali com o Reino do Sul, chamado Reino do Sul. E por amor a Davi, por amor a Salomão ainda, ele preserva, né, porque havia uma promessa lá atrás, que aquela linhagem toda segue e seguiu até Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, Salomão é o nosso rei de hoje, nosso personagem de hoje,
para nós estarmos aprendendo um pouco mais sobre o povo de Deus, o exemplo que ele nos dá, o bom exemplo e o mau exemplo para que evitemos o pior nas nossas vidas, né? Então, a grandeza da Bíblia, no meu entendimento particular, é que ela traz do passado ao nosso dia a dia tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a grandeza da palavra de Deus. O ensino através desses servos e servas que o Senhor, ao longo da caminhada do seu povo para a terra prometida, e principalmente depois, já através de Jesus Cristo, para a eternidade, nos reserva o melhor. Esse é o Deus que eu e você, não importa a sua religião, esse é o Deus que nós temos de buscar. Amém? Abra suas mãos. Eu quero dar a bênção pastoral do vídeo de hoje, 18 de julho de 2020. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós. Eu e vocês, hein? Cada um de nós. Desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dá um abraço no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. Dá um abraço aqui no pastor torcedor. E que você tenha um final de semana abençoado. Não deixe de ler 1 Reis e 2 Crônicas para aprender um pouco mais sobre Salomão. Amém? Um beijo no coração e até uma próxima oportunidade.